Ação de alvará para recebimento de pequenos valores deixados pelo falecido. Você sabe quando utilizar essa ação? Quais são as hipóteses e quando essa ação é dispensável? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para utilizar essa ação na prática. Mas antes, já dê o seu like, já se inscreva no canal para você receber semanalmente, em primeira mão, todos os vídeos que eu posto aqui. Preparada? Preparado? Roda a vinheta. Alvará Judicial, Lei 6.858 de 80. A Lei 6858 de 80 dispõe sobre o pagamento aos dependentes ou sucessores de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares. Muitos advogados, muitas advogadas têm de alguma forma uma certa dúvida sobre o cabimento dessa ação e o seu grande objetivo. Aliás, em muitas hipóteses, essa ação será dispensável, isso mesmo. O que isso significa? Significa que a pessoa pode administrativamente receber os valores deixados ali pelo falecido. Então, o primeiro ponto que nós temos que analisar aqui é o cabimento dessa ação. A lei, como eu disse, 6858 de 80, ela vai prever a possibilidade de os dependentes do falecido ou seus sucessores receberem alguns valores por ele deixados, ou mesmo créditos deixados por ele, como por exemplo, trabalhistas, créditos trabalhistas, FGTS, créditos relacionados ali ao PIS, PASEP e também pequenos valores deixados em contas bancárias. O artigo 1º da Lei 6858 de 80, ele nos diz o seguinte, vou colocar na tela para você acompanhar comigo. Artigo 1º, os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação, PIS, PASEP, para servidores públicos aqui, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos em cotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares. E, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Olha que interessante. Então, o artigo 1º, ele nos dá aqui várias situações nas quais os dependentes habilitados perante a Previdência terão legitimidade para requerer diretamente junto ao respectivo órgão ou mesmo ao empregador o recebimento, o pagamento desses valores. O que significa dizer que nas hipóteses do artigo 1º, esse requerimento se dará de forma administrativa. Isso mesmo, de forma administrativa. Eu vou te mostrar 5 situações nas quais nós poderemos utilizar a Lei 6858 para o recebimento desses valores. Em uma dessas hipóteses, exigirá a ação de alvará. Nas outras hipóteses, não necessariamente. Tá bom? Primeira hipótese, valores devidos pelos empregadores aos empregados que faleceram. Nesses casos, quando houver ali algum saldo de salário, algum crédito trabalhista, rescisão do contrato de trabalho em razão da morte, que gera a rescisão, evidentemente, na extinção do vínculo, os dependentes habilitados, se esse falecido tiver algum dependente habilitado perante a Previdência, esse dependente ou esses dependentes devem solicitar diretamente ao órgão empregador, ao próprio empregador, o recebimento dos valores. E o empregador deverá pagar aos dependentes em cotas iguais. Então, quem são os dependentes? Geralmente, os incapazes e o cônjuge ou companheiro. Os incapazes e o cônjuge ou companheiro. Aqui a gente vai para a legislação previdenciária. Se o falecido deixou três filhos incapazes e um maior e capaz, esse maior e capaz não vai receber nada. Aqueles valores serão divididos entre os filhos incapazes, porque eles são dependentes junto à Previdência. Legal? Então, requerimento diretamente ao próprio órgão empregador. Segunda possibilidade, valores devidos em razão de cargo ou emprego. E aí, junto, a
a fazenda pública, município, estado, união, autarquias, fundações públicas, pagamentos aos servidores. A mesma coisa, nós vamos analisar quem está habilitado perante a Previdência, o órgão previdenciário, e vai depender, claro, aqui do tipo de vínculo funcional que ele tem, e esse órgão empregador, portanto, vamos imaginar o concursado, né? O Estado, o ente público vai pagar também para essas pessoas que estão habilitadas. Terceira possibilidade diz respeito ao FGTS e a participação PIS/PASEP. Mesma coisa, requerimento administrativo. Não precisa de ação de alvará. Veja que nessas hipóteses que eu mencionei, não se exige a ação de alvará. Embora, geralmente, a pessoa leia a Lei 6858 de 80 e já imagina ali a ação de alvará, a ação não é obrigatória aqui. Ela é dispensável, esse é um requerimento administrativo. Beleza. Quarta possibilidade, restituição do imposto de renda. E aqui eu chamo muita atenção para esse ponto, porque você deve anotar agora o Decreto-Lei 2.292 de 86, artigo 13, e a Lei 7.713 de 88, artigo 34. Esse pagamento também será feito de forma administrativa. Deve ser restituído ali o imposto de renda, o saldo, o valor, né, de restituição do imposto de renda. O artigo 34 da Lei 7.713 ele diz que deve haver essa restituição ao cônjuge, ao filho e demais dependentes do contribuinte falecido. É exatamente o que diz o artigo 34. Aos filhos, ao cônjuge e aos dependentes desse contribuinte falecido. E ele diz, inexigível a apresentação de alvará. Então não se exige aqui a apresentação de alvará também para a restituição do imposto de renda. Vai diretamente junto à Receita Federal para obter essa restituição, tá bom? Administrativamente. E a quinta hipótese é a dos valores depositados em contas bancárias. E a própria Lei 6858 de 80, ela vai falar o seguinte, valores de até 500 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. 500 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. 500 OTNs. O que significa isso? Isso é um parâmetro que nós temos para calcular. Quanto equivale 500 OTNs? Sinceramente, é difícil dizer. Por quê? Porque cada tribunal entende de uma forma. Me parece que, de uma forma geral, em consulta aos tribunais, esse valor gira em torno de entre 10 mil e 15 mil reais. Mas já vi tribunais pagando até mais de 20 mil reais. Então, se você vai precisar requerer esse pagamento, ou seja, esse saque desses valores, sugiro que você verifique primeiro na jurisprudência do tribunal para analisar até quanto você consegue obter sem ter que levar ao inventário. Porque veja, tudo isso é patrimônio deixado pelo falecido. São situações que vão dispensar o inventário e vão admitir o requerimento direto administrativo ou a ação de alvará. E essa quinta hipótese vai exigir a ação de alvará. Ela não pode ser requerida simplesmente diretamente ao banco, alvará judicial. Tá legal? Beleza. Aos dependentes também. Perfeito. Só que tem um detalhe. Nas 4 hipóteses que eu mencionei, ainda que o falecido tenha deixado bens a inventariar, você pode requerer administrativamente perante ao órgão empregador, a Caixa Econômica Federal, no caso do FGTS, tá? Perante a Receita Federal em relação à restituição de imposto de renda. Só que nós teremos, em relação ao imposto de renda, ainda há uma discussão, porque eu vou colocar na tela o artigo 34 da Lei 7713 de 88 para você ler comigo. Vou colocar na tela agora. Olha o que diz o artigo 34. Na inexistência de outros bens sujeitos a inventário ou arrolamento, os valores relativos ao imposto de renda e outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, bem como o resgate de cota dos fundos fiscais criados pelos decretos leis 157 de 67 e 880 de 69, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, poderão ser restituídos ao cônjuge, filho e demais dependentes do contribuinte falecido. Inexigível a apresentação de alvará judicial. Comigo aqui. Em relação
ao imposto de renda, embora a Lei 6858 faça menção à restituição, nós temos que observar o artigo 34 da Lei 7.713 de 88. Por quê? Porque é uma lei posterior à Lei 6858, que é de 80. A Lei 7.713 é de 88. Então, exige-se aqui, em relação à restituição de imposto de renda, a inexistência de outros bens a inventariar. Se o falecido não deixou nenhum bem a inventariar, aí você consegue administrativamente a restituição do imposto de renda ao cônjuge, filho e dependentes. Se o falecido deixou bens a inventariar, aí você precisa abrir o inventário e lá no inventário requerer ao juiz que seja oficiado da Receita Federal para pagamento e depósito em uma conta vinculada ao inventário, tá bom? Então, recapitulando, das 5 hipóteses, pagamento de saldo de salário, rescisão, diretamente junto ao órgão empregador, não precisa de alvará. Valores devidos pela União aos seus servidores, diretamente ao órgão empregador, independentemente de alvará e independentemente de haver ou não algum bem a inventariar. Saldo do FGTS PIS/PASEP, administrativamente, independentemente de alvará e mesmo que haja aqui bens a inventariar. Restituição de imposto de renda, se não houver nenhum bem a inventariar, administrativamente, independentemente de alvará. Se o falecido deixou bens a inventariar, aí você tem que abrir o inventário e lá no inventário requerer que seja oficiada a Receita Federal. E por fim, a quinta hipótese, saldo bancários ali em contas bancárias do falecido. Até 500 OTNs. Você vai precisar do alvará judicial. Você vai precisar do alvará judicial. Desde que não haja outros bens a inventariar também aqui. Então, se o sujeito deixou uma pequena quantia, 5, 6, 10, 15 mil reais em uma conta bancária e não deixou nenhum outro bem a inventariar, você vai ajuizar uma ação de alvará. E esse valor vai ser pago aos dependentes. Se não houver dependentes habilitados perante a Previdência Social, esse pagamento deve ser feito aos sucessores. Tá bom? Olha que bacana, são 5 hipóteses e tudo vai depender da hipótese para a gente saber se é possível administrativamente, se é possível administrativamente, mas desde que não haja bens a inventariar, como é o caso da restituição do imposto de renda, e no caso de saldo bancário, não havendo outros bens a inventariar e sendo o valor correspondente a até 500 OTNs, aí mediante ação de alvará. O detalhe importante aqui é o seguinte, ainda que você tenha que promover ação de alvará, o fato é que esse pagamento vai ser realizado aos dependentes habilitados. Não havendo dependentes habilitados, esse pagamento será feito aos sucessores. E aqui tem um detalhe muito importante. E muitas vezes eu percebo que na prática os advogados não percebem isso. No caso dos sucessores, nós temos que observar o seguinte, como não há dependentes, em relação aos sucessores a gente vai seguir a ordem de vocação hereditária. Quem são os sucessores? Depende, ele deixou quem? Deixou descendentes? Se ele deixou descendentes, aos descendentes. Se ele deixou descendentes, aos descendentes. E se ele deixou cônjuge, o cônjuge tem direito à meação? Tem direito à meação. Por exemplo, saldo de salário, o cônjuge é meeiro. Se o casamento for, por exemplo, pelo regime da comunhão universal ou comunhão parcial de bens e o valor foi depositado lá na conta bancária durante o casamento, na constância do casamento. Então, quando o pagamento for realizado aos sucessores, por não haver dependentes, você tem que observar isso. Se há meação, se não há meação e seguir a ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1829 do Código Civil. Então, esse é o quadro geral que nós temos da ação de alvará judicial. E você percebeu que, na verdade, essa ação de alvará judicial, ela só vai ser exigida em uma hipótese praticamente, na hipótese do saldo bancário. Percebeu? Desde que não haja bens a inventariar. Nas outras hipóteses não se exige alvará, você consegue administrativamente. E se o órgão empregador, por exemplo, a Caixa Econômica ou mesmo ali a Caixa Econômica Federal, né, no caso do FGTS, ou o órgão responsável pelo pagamento daquele saldo de participação do PIS/PASEP, se recusar a pagar administrativamente, aí você ajuizará uma ação de alvará, não precisa levar para o inventário também. Pode ajuizar uma ação de alvará, porque nessas hipóteses, saldo de salário e verbas rescisórias, FGTS, saldo de remuneração, da remuneração do servidor público, como você independe de haver ou não bens a inventariar e você consegue administrativamente, se esse órgão se recusar, você promove uma ação de alvará, independentemente de abrir o inventário. Porque são situações absolutamente
distintas. Tá legal? E a última questão aqui que eu acho que é importante é a seguinte: muitas vezes o falecido não deixa valores, mas deixa um bem que não tem um valor muito grande. Vamos imaginar um carro que vale ali, aquele carro, vamos imaginar que aquele carro valha 10 mil reais, tá? 10 mil reais é o valor do carro. Seria possível uma ação de alvará? O único bem deixado pelo falecido é um carro que vale 10 mil reais. Inventário ou alvará? Olha que questão interessante. Bom, o correto é o inventário, porque é um bem que ele deixou a inventariar. Mas muitos tribunais admitem, nesse caso, a ação de alvará. E eles fazem o seguinte raciocínio, Olha, como é um bem cujo valor não ultrapassa 500 OTNs, não faz sentido exigir um inventário, se é possível pagar por meio de alvará. Então, o tribunal admite, por exemplo, a ação de alvará para, na própria ação de alvará, por exemplo, vender o bem e distribuir o valor aos respectivos sucessores, cônjuge meeiro, se tiver direito à meação, e aos herdeiros. Então, também sugiro que você analise a jurisprudência do tribunal para ver se o tribunal admite, nesse caso, a simples ação de alvará. Pode ser muito interessante para resolver o mais rápido possível esse tipo de situação envolvendo, por exemplo, um veículo ou qualquer outro bem cujo valor não ultrapasse 500 OTNs. Tá legal? Olha, se você gostou desse vídeo, já dê o seu like e se inscreva aqui no canal. Aqui no canal eu posto semanalmente dicas práticas sobre prática em direito sucessório, prática nas ações de família, prática em direito imobiliário e prática processual civil. Esse foi um canal pensado para você ter cada vez mais conhecimento para atuar na prática. Tá legal? E eu vou deixar aqui 2 vídeos para você também ter um conhecimento ainda maior sobre essas questões. O primeiro vídeo é o passo a passo do inventário judicial, um vídeo muito importante. E o segundo vídeo, como economizar no inventário. Eu quero que você tenha um conhecimento ainda mais amplo sobre a prática em inventários e no vídeo de hoje você viu o alvará, e aí é sempre muito importante você fazer esse paralelo entre o alvará e o inventário, tá bom? Olha, te vejo no nosso próximo vídeo, fica com Deus e até lá.